Olá, eu sou a Carol, professora de filosofia na rede pública de educação, de ensino. Ministro aulas, dou aulas de primeiro ao terceiro ano do ensino médio e quero compartilhar com vocês um pouco das reflexões que eu tenho feito em diálogo com colegas, escutado vários episódios de podcast, muitos textos, entrevistas. Eu queria compartilhar com vocês esses diálogos com a prática, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos um cenário, em meados de março, quando eu falo nós, a minha experiência, né, sempre a partir da minha experiência, um cenário onde, diante das aulas presenciais, né, aquela que acontece na escola, com a sala de aula, professores dentro de sala junto com estudantes, nós tínhamos o cenário de suspensão do calendário, o calendário de aulas, né, para suspender as aulas, o calendário, a suspensão do calendário, e tínhamos uma outra opção que era a continuidade do calendário, entretanto, a partir de um outro formato que não o presencial. É o formato do que nós estamos chamando de atividades remotas, ou online, ou digital. Ok. Por que eu coloco, observe que eu coloco remotas, online, digital, para traçar uma distinção, para fazer uma distinção em relação a EAD e mostrar que isso que nós estamos fazendo hoje não é a EAD. É um outro formato, diferente das instituições que já há algum tempo fazem EAD no país e que, por sinal, nasceram com essa proposta, que é a educação à distância. E eu não vou discutir essa particularidade, né? Não vou comentar, até porque não tenho experiência de planejamento de EAD, né? De vivência como professora em EAD. Nós, boa parte das instituições, e boa parte não, mas uma parte das instituições optou pela continuidade do calendário a partir desse formato de atividades remotas. Então, opção A, suspender. Muitas instituições optaram pela suspensão do calendário e uma outra opção, a continuidade. A minha instituição, onde eu trabalho, onde eu dou aula, optou por essa continuidade do calendário, através do que chamou de atividades remotas. Nesse formato, então, nós temos agora professores, de um lado, estudantes, do outro, mediados por dispositivos tecnológicos, computadores, celular, aparelho smartphone, tablets. Algumas instituições optaram por TVs. Tem vários formatos, né? Então, é este o formato, cada um na sua casa e mantendo um contato proposto no ensino escolar, né? Um contato de formação escolar. Ok. Dentro desse contexto, então, das atividades remotas, é interessante a gente fazer uma primeira distinção, né? Nós tínhamos, então, o ensino presencial, todo mundo lá na escola, né? Cumprindo as cargas horárias. Esse ensino foi suspenso em meados de março, em função de um vírus, como eu escutei aí numa das tantas conversas e debates sobre o momento, um vírus político pensado a partir do próprio Aristóteles, né? Por que político? Porque ele se dá a partir da ação humana diante do outro, do
do espaço comum, do coletivo, né? Por isso político. Essas aulas foram suspensas, essas aulas presenciais, o ensino presencial. E quem optou por continuar o calendário, então, está apostando e desenvolvendo no ensino remoto, ou atividade remota, né? Ótimo. O que nós temos? A pergunta é: como é que foi feita essa passagem? Como que ela tem acontecido? Aqui que nos interessa, que eu acho importantíssimo a gente refletir sobre, é justamente essa setinha do momento da passagem. O que é que está acontecendo aqui? E a pergunta é: será que o que nós estamos fazendo é uma transposição do ensino presencial para o remoto? Estamos transpondo o formato da grade de horários com os professores, primeiro e segundo horário, com seus horários definidos, todo mundo lá trabalhando, estamos transpondo isso para as telas dos computadores? É isso que estamos fazendo? Com todo mundo sentado em frente ao computador, cada corpo individualizado diante do computador? É isso que nós estamos fazendo? Essa transposição? E é aí que eu gostaria de propor algumas reflexões, né? Para justamente chamar a atenção para o perigo dessa transposição, né? Então, ótimo. O que eu entendo, o que eu tenho percebido é que um dos perigos é essa transposição. Isso aqui, para mim, é muito perigoso. Por quê? Porque o ensino presencial, ele tem um formato. Ele tem um formato da presença dos corpos, ele tem uma dinâmica, ele tem os intervalos em que os estudantes se encontram. Então, o ensino presencial tem suas particularidades. Que se dá numa dinâmica que inclui, por exemplo, a sala de aula diariamente, né? Um contínuo, um cotidiano em relação à realidade de uma escola. No ensino remoto, nós temos nós temos particularidades. Nós temos professores de um lado e alunos trabalhando autonomamente, individualmente em sua casa, né? Alunos, alunas, estudantes, todo mundo lá trabalhando nas suas casas com suas particularidades. Alguns acessam todo o material do celular, do Android, do smartphone. Outros do computador de mesa. Outros do notebook. Outros do celular emprestado. Outros não acessam. Né? Agora, como é que está sendo feita essa relação? Como que está a realidade? Né? A realidade nesse formato da atividade docente, atividade de professoras e de professores, né? E como também está a realidade dos estudantes e das estudantes. Como que está essa realidade? Pois bem, eu tenho escutado muito sobre diversos argumentos favoráveis e também contrários. Eu tenho pensado que uma coisa muito importante para lidar com o ensino remoto, para quem fez essa opção, para as instituições que fizeram, é lidar com algumas etapas do ensino remoto, ou online, ou digital.
Né? Primeiro, eu acho que é indispensável pensar um planejamento técnico e pedagógico. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, no primeiro momento, todo mundo faz uma corrida para o aspecto técnico, para um planejamento técnico, que diz respeito a quais ferramentas nós vamos utilizar, que é um aspecto operacional, né? Isso implica quais ambientes virtuais de aprendizagem a instituição, os professores vão utilizar, quais as TICs, as tecnologias de comunicação, qual o formato, eu tenho computador, professores têm computadores, estudantes têm computadores, têm acesso à internet. Aqui a gente lida com, por exemplo, um problema muito falado, que é a questão da acessibilidade, certo? Essa é a dimensão operacional, que está lá no planejamento técnico. Nós temos uma outra dimensão que entra nesse planejamento, que é a capacitação. Capacitação. Certo? Nessa capacitação, nesse momento que nós vamos pensar, professores têm formação para utilizar o operacional, né? Para utilizar as ferramentas, utilização operacional, né? Estudantes, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante que eu tenho experienciado. Durante muito tempo eu ouvi uma frase de que a escola estava, acho que no século XIX, os professores no século XX e alunos no século XXI. Me parece que isso é uma frase, inclusive, de um professor renomado, que faz uma discussão muito interessante sobre educação, que é do Mário Sérgio Cortella. E hoje eu estou percebendo, eu já vinha dizendo isso há outro tempo, que os estudantes, eu realmente penso que eles estavam, em termos de uso de tecnologia, no século XXI. Por quê? Porque os estudantes, agora estou percebendo, que utilizam muito a tecnologia do celular, do computador. Ok, mas muito focada em redes sociais. Tanto é que agora que nós estamos experimentando outros ambientes virtuais, a gente tem detectado várias dificuldades por parte dos estudantes não conseguirem manusear as ferramentas que a plataforma nos fornece. Então, se os estudantes estavam no século XXI por ter acesso às mídias, né, às tecnologias, em termos de uso, me parece que eles não estavam no século XXI. Algo, não estou dizendo que todos, mas há alguma coisa aí nessa frase que não se encaixa. Porque na experiência agora, eu tenho lidado com muitos problemas operacionais em saber lidar com as ferramentas por parte de estudantes. Assim como tem professores que também não conseguem. Então, a capacitação pensada para professores, claro, com uma carga horária considerável, inclusive, mas também para estudantes, né? Acho que isso também é importante pensar nessa dimensão do planejamento técnico. E tem uma dimensão, um outro aspecto também que eu considero importantíssimo, que eu vejo, que eu tenho me deparado pouco com essa discussão, que diz respeito à atividade docente ou atividade professora, né? De professores. O que é isso? Se antes eu preparava uma aula para a sala de aula presencial, certo? Agora nós preparamos materiais para uma sala de aula virtual, digital, né? Digital, em que eu não consigo mediar imediatamente, instantâneo, no exato momento em que eu estou apresentando o conteúdo,
para quem vai receber, para receptores, que são os estudantes. Isso implica toda uma reconfiguração, todo um reaprendizado, toda uma nova formação por parte de estudantes, por parte de professores. Só que esse processo aqui, tem que lembrar que isso aconteceu, muitos profissionais da educação, professores, tiveram pouco mais de uma semana para fazer esse processo aqui, para aprender a lidar. Então, nós temos na carreira de professores, dentro desse contexto do ensino remoto, nós temos professores com várias frentes de trabalho simultâneas. Tem a elaboração da aula, né, que a gente chama de preparação da aula. Preparação da aula. Isso aqui eu estou dizendo só na dimensão do ensino. Tem o aspecto, tem a outro item, aspecto da criação dessa aula virtual. Então, eu vou lá. Então, nós vamos hoje trabalhar com o silogismo aristotélico. Eu vou preparar a aula, né, fazer a seleção dos conceitos, qual vai ser a dinâmica da aula. Depois eu vou criar essa mesma aula lá no ambiente virtual, certo? Depois eu vou informar alunos, eu vou inserir, eu vou dinamizar, eu vou animar. Inserir, eu vou produzir ânima. Vou animar, não é no sentido de fazer palhaçada, não é isso, é de animar, é de dinamizar, de movimentar, dinamizar, de movimentar o ambiente virtual. Como? Eu tenho que convidar os alunos, eu tenho que enviar e-mails para eles dizendo, olha, o material já está lá disponível, eu tenho que chamar os alunos para as aulas, eles têm que estar atentos. Só que eles têm que estar atentos? Tem que estar. Porém, eles estão com várias outras matérias. Então, eu tenho que lembrar. Essa aqui é a figura por exemplo, do tutor lá na EAD que a gente falou que nós não estamos fazendo. É uma das dimensões lá da tutoria da EAD. E hoje quem está fazendo é a atividade docente. Depois disso, vem o momento do acontecimento da aula. Se você for dar uma aula ao vivo, né? Porque aí você já criou ou PowerPoint, ou você fez uma aula como eu estou fazendo, gravando, ou você produziu um texto em PDF. Depois você vai colocar, depois que convidou, você vai colocar esse material como aula. Vai ser o acontecimento aula, só que em ambiente virtual, certo? Então, é um quarto momento. Acabou aí? Não acabou aí. Nós temos um quinto momento, que é o pós-aula, que a gente sempre tem, agora no ambiente virtual. É o momento que a gente vai fazer os registros, ou a gente vai lidar com as atividades que foram propostas, que são as correções, isso tudo no ambiente virtual. Esse é um quinto. Isso acontecendo para cada aula. A cada aula, nós temos essas 5 etapas aqui. Por isso que eu estou falando que é importante pensar no planejamento técnico a atividade docente. Por que eu coloquei isso aqui no técnico? Porque isso tem que ser contabilizado como trabalho docente. Isso tem que ser detalhado e mensurado. Quanto de hora, quanto de minuto eu necessito na preparação da aula. Depois, para adaptar essa aula e criá-la no ambiente virtual. Depois, para popularizar os horários, o material, para dinamizar, para movimentar no ambiente virtual os estudantes. E quarto, nós temos o momento da aula. Um quinto, que é o pós-aula, que é importantíssimo, que são os registros de que essa aula aconteceu, além das atividades, a gente trabalhar os resultados, o que foi de qualitativo e quantitativo dessa aula, o que nós temos de resultados, né? E se é que não temos resultados. É aqui nesse momento que a gente vai consolidar quais estudantes estão participando e quais não estão. Qual é a porcentagem de acessibilidade? Né? É nesse momento pós-aula que a gente vai fazer toda a análise desse processo. E isso também tem que ser contabilizado, né? Por isso que eu coloquei em questão técnica.
Para além desse, as gestões escolares, que são as direções das escolas, elas têm gerado inúmeros documentos para comprovar que todas essas etapas aqui foram feitas. Então, além da quinta, foi inaugurado para a gente uma sexta dimensão, uma sexta atividade docente, que é a comprovação administrativa. Das atividades remotas, tá? Então, isso aqui você está fazendo para uma aula, né? Para uma aula. Então, suponhamos que seja uma aula para uma turma por semana. Esse aqui é semanal, né? Se eu ministro aula para 13 turmas, 15 turmas, eu vou ter 15 frentes de trabalho simultâneas dessa. E mais essa. Então, são 15 vezes 6 para você minimamente fazer um gráfico. Se você tem 15 turmas, 15 vezes 6 frentes de trabalho. Cada turma você coloca uma média de 35 alunos. Né? Então, são informações que a gente precisa considerar nesse aspecto técnico da atividade docente. Né? Então, esse é uma parte muito importante para ser pensada quando do ensino remoto, online, digital. E para mim, um dos aspectos mais caros desse momento e que, infelizmente, eu acho que não está recebendo a devida atenção, que é o aspecto pedagógico. E no aspecto pedagógico, a primeira etapa que eu considero importante é o plano, e aí nós estamos carentes. É um plano de ensino institucional, que eu tenho insistido de integrado. É importantíssima essa dimensão. Por quê? É essa dimensão aqui que eu vou conseguir orientar esses outros planejamentos, sobretudo o técnico. Esse aqui não pode ser trabalhado sem a sua autonomia em relação ao operacional, tem que ser junto, ou seja, esse aqui não pode existir apenas em função do operacional, ou deixar de existir porque ele está sendo secundarizado em função da falta de tempo, por conta da correria operacional de capacitação e de atividade docente, que são essas 6 frentes que eu apresentei. Esse plano de ensino aqui é importantíssimo, que a partir dele desdobra um outro plano, que aí é o plano de trabalho por matéria ou por unidade curricular, né? Ou de matéria. E aí fica a cargo de professoras e professores trabalharem em harmonia lá com o plano de ensino. Agora, quando eu falo plano de ensino institucional, é justamente para retomar aquela primeira conversa que nós fizemos da transposição. Lembra do problema da transposição aqui? Se eu não tenho um plano de ensino acompanhado lá do plano técnico, do planejamento técnico, né? O que é o primeiro impulso a fazer? É transpor, é pegar essa grade curricular que eu tenho de horários de segunda a sexta nas escolas e repeti-la aqui no sistema remoto. E aí um estudante que chega às 7h30, estuda até às 11h10, faz o intervalo, retorna às 13h10 e termina às 16h50, esse período todo aqui, esse estudante, em tese, está sentado assistindo aula. E mais, porque nós temos todas as atividades que desdobram das aulas que acontecem. Então, na ausência de um plano pedagógico na dimensão do ensino, que é institucional, nós vamos incorrer num risco que é a transposição, infelizmente. E aí qual vai ser o problema disso?
a transposição. Qual que é o problema disso? Os resultados que nós vamos ter no ensino remoto, nesse formato, não vão ser resultados do ensino presencial, porque esse modelo, essa grade curricular foi construído para o ensino presencial, para atingir, para a gente chegar a tais resultados, já sabe, conhecendo as falhas, tendo a experiência desse processo. Quando eu pego esse modelo e transfiro para o remoto, que tem uma outra dinâmica, tem várias outras frentes de trabalho, atividade de docente sendo triplicada, estudantes também aprendendo em processo de capacitação de formação como professores, estamos experimentando nos ambientes as tecnologias, né? Pessoas começando a pensar em formatar o computador, computadores travando, celulares estragados com falta de memória. Essa dinâmica, essa particularidade do ensino remoto, ao ser vestida da especificidade, da característica do ensino presencial, vai me trazer resultados que são resultados o quê? Anômalos, que são resultados não esperados, embora não tenhamos nem como pensar resultados agora, mas a gente sabe de uma coisa, nós precisamos garantir o quê? Aprendizagem. E será que nós vamos conseguir garantir, proporcionar, provocar, estimular a aprendizagem de estudantes no formato remoto, vestindo o formato presencial? Será? Outra pergunta. Então, o plano de ensino, ele vem justamente para corrigir esse nosso primeiro impulso da transposição. Ok, como que a gente faz isso, então? Como pensar isso? Eu acho que, nós estamos num momento ímpar, muito importante, singular, que é experimentar. Nós estamos num momento da experimentação, e uma experimentação responsável, né? Não é uma experimentação em que eu não queira lidar com os desdobramentos, muito ao contrário, né? É uma experimentação responsável no sentido de acreditar que nós estamos num momento aberto para rever e para repensar, para refletir e para apresentar potencialidades da nossa atividade de professoras, atividades docentes, né? Então, o que eu chamo de plano de ensino integrado? É o plano em que você tem atividades por módulos. Você tem atividades remotas modulares. O que é isso? Na semana 1, eu tenho as unidades curriculares, as matérias A, B, C, D e E, trabalhando. Na semana 2, eu tenho outras matérias trabalhando. Eu tenho a F, a G, a H, a I e a J. Trabalhando, e assim sucessivamente, né? O que nós vamos fazer? O que essas matérias estão fazendo? Nós vamos trabalhar dentro de grandes temas, que inclusive são temas que constam lá nas diretrizes curriculares nacionais e que as escolas têm que cumprir, né? Tem que trabalhar com os alunos, tem que inserir nas ementas, né? Tem que inserir na atividade ensino-aprendizagem, né? Então, são grandes temas que a gente pode chamar de temas transversais. Então, vou dar um exemplo. Vamos trabalhar um tema, suponhamos que na primeira semana fica estabelecido que nós vamos trabalhar a desigualdade social. Só estou dando um exemplo, né? A desigualdade social. A matéria A, que é uma matéria, suponhamos uma ciência especulativa na área da matemática, como que pode ser trabalhado, né? A partir, nós podemos pensar com o trabalho das estatísticas.
como que se faz um cálculo da desigualdade social, né? Como que a gente apresenta a estatística da desigualdade social no Brasil? Qual é o raciocínio matemático? Qual é o cálculo matemático? Como que isso é desenvolvido? Essa outra matéria, suponhamos que seja a filosofia, ela vai apresentar, ok, vamos pensar qual dimensão aí, o que é o social, o que eu estou chamando de social, o que eu estou chamando de, o que é igualdade. Para pensar igualdade, para pensar desigualdade, eu provavelmente preciso pensar o que é o não ser igual, né? O que é ser desigual. O C, lá, vamos ver se é a química. Beleza. O que a química consegue compreender da desigualdade social? Eu não sei, mas eu tenho certeza que a química, sendo uma produção humana, ela consegue se inserir, não é? E assim a gente vai trabalhando as outras matérias. Uma outra semana, a gente pode seguir uma harmonia ou a gente pode trabalhar um outro tema. Nós podemos trabalhar, por exemplo, o número π. Estou só dando um outro exemplo. Número π. Aí você tem a filosofia, você tem a arte, você tem a geografia, você tem as outras, a história. Vamos trabalhar qual que é a história do número π, qual foi a história, né? Por que esse número se transformou nessa singularidade da matemática? Vamos pensar a parte histórica, a filosofia. Quais foram os diálogos na época filosóficos a partir? Carol, isso demanda uma reelaboração dos planos. Será que demanda? Ou será que nós estamos precisando fazer conexões entre o que nós estamos trabalhando? Por isso que eu falo integrado. Integrar. Estimular essa integração. Não é nenhum professor fazer uma nova formação para falar de número π ou desigualdade social. Não é isso. É a gente experimentar as conexões, reconectar. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, na semana 1, o estudante vai lidar com 5 matérias, 5 unidades curriculares girando em torno de um mesmo assunto transversal, resguardadas as suas particularidades. Não sendo assim, ou sendo a transposição do presencial para o remoto, o que eu tenho? Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 matérias. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes 5, 25 aulas. Fazendo um cálculo bem rápido, certo? Aqui, ó, nós teríamos uma redução considerável para liberar esses estudantes para trabalharem autonomamente, porém orientados dentro da particularidade de cada unidade curricular e atravessados por temas que constam lá nas nossas diretrizes nacionais e também nos PCNs, nos Planos Curriculares Nacionais. Também constam lá os grandes temas. Esse é o plano de ensino que eu falei aqui, ó. Então, é um plano integrado, um plano conectado por temas modulares, certo? O plano de trabalho que os professores desenvolvem mensalmente, né? Pelo menos essa é a experiência que eu estou vivendo, nós temos que apresentar mensalmente o que vamos fazer de atividade no ensino remoto. Esse plano ser conectado com o plano de ensino institucional. Acontece que esse aqui, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, ele não está acontecendo, não tem uma proposta pedagógica. Nós estamos girando no técnico, nas comprovações, né? No problema da acessibilidade, que é importantíssimo, mas não encerra e não dá conta do aspecto pedagógico, que aí eu quero gravar uma outra reflexão. Eu estou chamando a atenção para a importância do plano de ensino, para a dimensão pedagógica, porque se a gente encerrar o ensino remoto nessa dimensão técnica tão somente, nós vamos incorrer na transposição
em que eu pego a grade curricular e insiro ela dentro de uma mídia virtual, dentro de uma plataforma, e os resultados. Quais serão os resultados? Motivo para outro vídeo. É essa reflexão, né? 2 pontos auges que eu queria conseguir polemizar e colocar para reflexão foi sobre o planejamento TEC, que envolve a atividade docente e as 6 novas frentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a ausência de um plano de ensino institucional integrado que considere a carga horária de trabalho dos estudantes a partir de atividades modulares. Uma coisa importante, enquanto a pergunta fica, Carol, e os outros professores que não estão trabalhando nessa semana? O que eles vão fazer? Como que eles vão fazer? Eles estão trabalhando nas suas capacitações, na elaboração da matéria da próxima semana, do conteúdo da próxima semana, na comprovação administrativa burocrática. Comprovação. É preciso ter esse tempo de formação para professores, porque não tivemos. Nós precisamos desse tempo, nós precisamos refletir como trabalhar um conteúdo de ética em Aristóteles nesse contexto de uma pandemia. Nós precisamos, inclusive, como eu vou abordar os exemplos em sala de aula. Esse ensino de alternância modular possibilita esse tempo para docentes. Então é isso. Obrigada, até uma próxima.